Boa tarde! A escola te oferece a oportunidade para se tornar tudo aquilo que você pode ser. Se você escolheu assistir a este programa, é porque você quer ser um pai melhor, uma mãe melhor, um professor melhor, um estudante melhor. E por que não, uma pessoa melhor? Afinal, não dá para ser nada disso sem uma boa educação. Está no ar, TV Sintese. Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população, sem o conhecimento dos professores, sem a proteção para nossas famílias, sem a preservação do meio ambiente. É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa. Para começar o programa de hoje, que tal a dica de um bom filme para você assistir sem sair de casa? Vem aí, Cine Resistência. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Hoje nós vamos indicar o filme Rapsódia em Agosto. Rapsódia em Agosto traz questões muito interessantes sobre as heranças históricas e familiares que cada geração carrega. A geração pós-guerra japonesa carrega o trauma da bomba nuclear e a americana a culpa por isso. Da mesma forma que os alemães têm que conviver com o fantasma do nazismo dos tempos de Hitler. Como as gerações processam as atitudes passadas e elaboram a culpa e o perdão. Uma senhora que viveu os horrores da bomba atômica e as suas mais cruéis consequências, consegue perdoar e ensinar a perdoar, mas não a esquecer. O ritual de homenagem às vítimas do ataque em agosto é singelo e de forte impacto e se perpetuam no tempo. Para assistir, vocês já sabem, basta ir lá no YouTube e colocar o nome do filme, Rapsódia em Agosto, e bom divertimento para todo mundo. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Nosso entrevistado deste sábado é o presidente do Sindace, Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe, Igor Machado. Nós vamos conversar, dentre outros assuntos, sobre a pandemia e sobre a importância da Seguridade Social. Boa tarde, Igor. Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Igor, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você definisse para a gente qual é o conceito de Seguridade Social. O conceito da Seguridade Social, ela surge para nós no Brasil, no advento da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, né? Então ela traz o elemento da Seguridade Social enquanto proteção social da população brasileira, né? São os pilares da Seguridade Social no Brasil, são os três principais pilares, né? Que é a saúde, a política de saúde, a política de assistência social e a previdência social. Esses são os pilares principais da Seguridade Social no Brasil. A Seguridade Social é definida pelo artigo 194 da Constituição Federal. Eu vou ler aqui o trecho da Constituição que fala sobre Seguridade para vocês. É o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Igor, você acredita que este artigo está sendo cumprido pelo governo federal? Hoje o governo do Brasil prioriza benefícios ao mercado financeiro, aos mais ricos e desprestigia
os serviços e as políticas públicas que asseguram proteção social ao seu povo, né? Então, hoje a gente vivencia uma destruição maciça da Seguridade Social no Brasil. Neste cenário de pandemia, qual a importância da Seguridade Social? Então, a gente vê agora no cenário da pandemia a necessidade que a população tem das políticas públicas, né? As políticas públicas como um escape e o único meio de socorro para a população. Isso a gente vê na política de saúde e na política de assistência social, principalmente. A gente precisa entender que a gente vive uma conjuntura de golpe e desconstrução das políticas que garantem a proteção social do povo brasileiro, né? Ao longo desses últimos 5 anos, a gente teve, por exemplo, a reforma trabalhista, né, que tinha como propósito flexibilizar os direitos trabalhistas para aumentar o número de empregos, o que não ocorreu. Ou seja, a gente teve o slogan de muitos para a reforma trabalhista é menos direitos e mais empregos, né? A gente acabou com a reforma trabalhista tendo menos emprego, menos direitos e menos emprego, né? Então a gente vem nessa desconstrução das políticas de proteção da classe trabalhadora e da população. Outro exemplo é a reforma da Previdência, né, que vem destruindo o sonho da população em se aposentar, né? A gente teve aí um golpe, né, de muito menos pessoas irão conseguir se aposentar com essa nova reforma da Previdência, né? Com o aumento da idade mínima para se aposentar, né? A gente teve retrocesso, por exemplo, na concessão de benefícios para pensionistas e dependentes, nessa reforma da Previdência. Então, a desconstrução dessas políticas de seguridade social chegaram de forma muito violenta para a classe trabalhadora, né? E a gente vai combinar numa outra proposta dessa proposta ultraliberal que vem já desde o governo Temer, e o governo Bolsonaro com Paulo Guedes só vem aprofundar, que foi a emenda 95, que eu acho que o movimento sindical acertou em chamar de PEC da morte. Hoje a gente tem aí um número de mortes de mais de 300 mil brasileiros, né, afetados pela pandemia, e a desconstrução das políticas públicas de saúde, de assistência social uma consequência desse resultado de número de mortes, né? Então a gente percebe que as propostas de reforma, de desconstrução da Seguridade Social afetou a vida do povo brasileiro e matou milhares de pessoas. A função do governo é promover, oferecer medidas que gerem o bem-estar da população nas mais diversas áreas, desde a área sanitária, a área nutricional, a área da educação, a área ambiental. Nesse sentido, Igor, a minha pergunta é a seguinte: até que ponto a não adoção por parte do governo Bolsonaro de medidas de distanciamento social, a exemplo do lockdown, está sendo danoso para o nosso país? A gente vê um governo que é omisso e criminoso quando não incentiva as medidas sanitárias recomendadas por todos os órgãos internacionais de distanciamento social, de uso de máscara. E eu acho que esse número elevado de mortes que a gente tem hoje no Brasil, ele tem sim consequências da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, né? Do seu discurso de descredibilizar a ciência, de
de não apoiar o distanciamento social, de não apoiar o uso da máscara e, principalmente, de não comprar e não acreditar nas vacinas, né? A gente tem um know-how no Brasil de um país que tinha a tradição de vacinar seu povo. Nunca um brasileiro questionou de onde vinha a vacina, né, de quem era a vacina, e a partir do discurso de Bolsonaro, as pessoas passaram a questionar isso, né? Então, na minha opinião, a atuação do governo Bolsonaro e do presidente tem levado tem tido consequências desastrosas, e o resultado é esse: mais de 350 mil mortos no Brasil hoje. Como eu disse no início, você, Igor, é presidente do SINDASSE, Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe. Conta pra gente quais ações o seu sindicato tem promovido neste momento tão difícil que o nosso país está passando. Então, o SINDASSE, a gente, desde o início da pandemia, a gente tem tido ações diversas, né, para a proteção da nossa categoria, né? Então, a gente inicialmente investiu na incidência política dos órgãos onde a nossa categoria atua, principalmente hoje no estado de Sergipe, que é a Fundação Hospitalar de Saúde, a Fundação Renascer, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Aracaju e São Cristóvão. Então, a gente, primeiramente, questionou todos esses órgãos a questão da proteção ao trabalhador, né? A nossa primeira preocupação foi resguardar a vida dos trabalhadores. Então, solicitamos investimentos na proteção, na qualificação dos ambientes de trabalho, para minimizar a aglomeração e melhorar esse nível de contaminação, né? Também solicitamos investimentos em EPIs, né? E o nosso sindicato, por conta própria, disponibilizou para os nossos associados EPIs, o protetor facial, né? A gente fez, nos primeiros meses de pandemia, a distribuição em todos esses locais de trabalho para os nossos associados desses protetores faciais, né? E solicitamos investimentos e ficamos cobrando o tempo todo a qualidade dos EPIs para os nossos trabalhadores, né? Na questão da solidariedade sindical, nós também tivemos essa atuação com os companheiros trabalhadores, principalmente as domésticas, né, e os músicos, que foram extremamente afetados nesse processo de pandemia. Então, o sindicato também apoiou esses profissionais, fazendo doações de cestas básicas, né? Então, a gente tentou, de alguma forma, colaborar para os companheiros que estão passando por um momento muito mais difícil, né, nesse processo de pandemia. Para encerrar, eu quero agradecer por essa entrevista e dizer que as portas do TV Sintese estão sempre abertas. Então eu peço a gentileza que você faça as suas considerações finais. O desafio da classe trabalhadora, nesse momento, é revogar a PEC constitucional, a emenda constitucional 95. Sem essa revogação da PEC, a gente não vai ter futuro de política social, de seguridade social e de outras políticas públicas, de ciência, de educação. Então, se a gente não acabar com esse processo de desfinanciamento das políticas públicas, daqui a 10 anos a gente já não vai ter mais política pública para defender. Você sabia que o direito é o equilíbrio entre a justiça e a lei? Pois é.
E para que essa balança seja sempre aferida, é que existe o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. No programa de hoje, iremos falar sobre a aposentadoria do professor vinculado ao Estado de Sergipe. Vamos tratar de como ficou a aposentadoria de vocês, professores estaduais, após as reformas previdenciárias instituídas pela Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, e pela Lei Complementar Estadual 338, de 27 de dezembro de 2019. Vamos para a nova regra geral. Com as reformas, todos os professores que virão ser admitidos por concurso público no Estado de Sergipe após 27 de dezembro de 2019 necessitarão, para se aposentar, de tempo de contribuição de 25 anos para ambos os sexos e mais uma idade mínima de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, 10 anos de efetivo serviço público e 5 anos no cargo. Ou seja, houve um aumento na idade de ambos os sexos para 5 anos em comparação à regra anterior. Nesse caso, o valor da aposentadoria do professor será correspondente a 100% da média de todo o período contributivo desde a competência de julho de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, limitando o valor dessa média ao teto do valor máximo do salário de contribuição pago pelo INSS. Saindo dessa regra, vamos tratar das duas regras de transição que foram criadas pela lei estadual para a aposentadoria dos professores que já estavam exercendo suas atividades antes dessas reformas. Na primeira regra de transição, a lei diz que a aposentadoria do professor, que já estava na rede estadual em 30 de dezembro de 2019, poderá ser concedida caso ele acumule o seguinte: o homem, 56 anos de idade e mais 30 anos de contribuição; a mulher, 51 anos de idade e mais 25 anos de contribuição. E para ambos os casos, os professores deverão ter no mínimo 20 anos de serviço público e mais 5 anos no cargo. Ou seja, a soma entre a idade mais o tempo de contribuição deverá atingir uma pontuação criada por lei, que deverá ser a seguinte: o homem com os 56 anos de idade mais os 30 anos de contribuição, ele tem 86 pontos em 2020, evoluindo para 90 pontos até 2024. Já a mulher, ela tem que ter 51 anos de idade, mais 25 anos de contribuição, formando 76 pontos em 2020, evoluindo para 80 pontos em 2024. Na segunda regra de transição, a lei também diz que a aposentadoria do professor que já estava na rede em 30 de dezembro de 2019 poderá ser da seguinte forma: para o homem que venha a se aposentar com 55 anos, mais 30 anos de contribuição, e a mulher com 50 anos, mais 25 anos de contribuição, deverá ter, no mínimo, 20 anos de efetivo serviço público, 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria e deverá pagar um pedágio de mais 50% do tempo, que na data da entrada da lei estadual, 27 de dezembro de 2019, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição para a sua aposentadoria. E quanto aos valores dessas aposentadorias, tudo vai depender da data de admissão no serviço público estadual. Pois bem, professores, terminamos por aqui as informações relacionadas às novas regras previdenciárias, tanto para os professores vinculados ao sistema previdenciário do Estado de Sergipe, como também para os professores vinculados ao sistema previdenciário do INSS. Por isso, professores e professoras, havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro relacionado ao direito da classe magistério, entre em contato com os advogados Sintese, fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Pois é, minha gente, TV Sintese desse sábado acabou. Mas, infelizmente, a pandemia ainda não. Então, por isso, se puder, fique em casa. Higienize sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Evite aglomerações. Até esse pesadelo passar, temos que fazer a nossa parte. A você, boa tarde e boa sorte. Até a semana que vem, pessoal. Tchau!